Olá, sejam bem-vindos aqui à MF3, Escola de Filosofia. O luto e os papéis, ou as ressignificações dos papéis. Este é o tema desta pílula de hoje. Bem, vamos entrar propriamente no assunto. Nós sabemos que a morte, ela tem vários processos. Uma das experiências acadêmicas que eu já tive de estudar sobre isto foi exatamente a matéria chamada escatologia, que fala sobre os fins últimos das coisas. Naquele contexto, a morte foi estudada mais na perspectiva daquele que ainda está vivo e está ali na proximidade da morte. Dentro da literatura acadêmica, temos um livro lá de 1500, chamado Elogio à Loucura, de Erasmo de Roterdã, que no Frigir dos Ovos diz que quando nós aproximamos da morte, essa situação absurda nós tendemos a rir dela. E a ideia de loucura nesse sentido, que é uma forma de suspender o pensamento sobre uma coisa trágica iminente. Mas nós falamos pouco do processo do pós-morte, sobretudo que aquele que morre, em geral, ele está dentro de um sistema familiar, de um sistema social. Então, o luto é exatamente esta outra etapa do processo da morte. Se num primeiro momento poderíamos falar mais do que está para morrer, como que nós nos organizamos a partir disto, e aí tem uma série de áreas, por exemplo, que pessoas que estão para morrer, mas não vai ser, não sabe se o dia, tem todo um cuidado para que esse processo seja mais humanizado, seja com mais qualidade possível. Ok, agora vamos falar daqueles que ficaram. E aí eu sempre lembro, para falar desse novo cenário, que em geral vamos pensar aqui na família, como esse núcleo que vive este luto de uma maneira muito específica, seja a esposa, o esposo, os filhos, mas esse núcleo mais imediato. Poderíamos falar que todos, de certa maneira, irão viver uma etapa desse luto. O amigo, por exemplo, vai viver um pouco esse luto, aquele amigo mais próximo, até aquele conhecido que provavelmente não vai impactar muito a vida dele. Então, teríamos aí um degradê, digamos assim, do núcleo mais próximo, daqueles vínculos que aquela pessoa mantinha e tinha, e falamos um pouco mais desse núcleo, então, mais próximo. Em geral, na morte, por exemplo, que mais ou menos nós esperamos, que é dos mais velhos primeiro e depois dos mais novos, este mais velho ocupa a função de pai, de mãe ou de um irmão mais velho, que fazia essa função fundamental e articuladora da família. Quando esse que então centralizava, ou não precisa ser só ele centralizava, mas quando ele sai de cena é que nós descobrimos que a ausência dele revela qual era o papel que ele desempenhava. Nós achamos, pegando o modelo da sociedade assim, majoritário, que o pai e a mãe eles exercem um tipo de liderança sobre os filhos. Então, quando uma dessas duas lideranças sai de cena com falecimento, o que vai acontecer é que haverá a vivência do luto, da perda, junto com uma série de outros processos que se reacendem ou que pela primeira vez acendem, porque nunca talvez foram acesas, no psiquismo desta família. E aí surgirá novas dinâmicas neste núcleo familiar. É como que você corta uma linha, um ponto para onde todas as linhas eram amarradas. Quando você corta isto, aquelas linhas que tinham uma relação de tensão, porque o vínculo implica esse processo de tensão, não de tensão no sentido só negativo da tensão, mas ao vincular-se, esse processo de vincular-se, ele cria uma intencionalidade. Então é muito mais nesse sentido. Quando isso então arranca-se do centro, essa intencionalidade que estava numa direção torna-se flácida. Ela se desfaz e
o indivíduo vai descobrindo o quanto ela era estruturante dele próprio. Então vai ter um processo aí desta gelatinidade, não existe esse termo, mas dessa... é como se uma teia ela se flexionasse e ficasse toda bamba, ao invés de ficar esticadinha, como nós vemos nas aranhas, ela fica flácida e tem que ser reconstruída. E nesse cenário, então, nós vamos ter, primeiro, possivelmente, um dos que estavam ali assumindo o papel. Em geral, a dinâmica entre os filhos é que um dos filhos acabam querendo esse lugar. O Freud falará um pouco disto, tem algumas explicações sobre isso. Eu vou falar mais a partir de outras referências que eu tenho. E uma dessas outras referências que eu tenho, e eu gosto de lembrar a alunos e pessoas em processo de terapia, que se nós pegarmos o texto bíblico como uma referência para a nossa cultura brasileira em geral, mesmo não sendo filiado a esta tradição, nós conhecemos informações dela. Então, nessa tradição, nós temos pelo menos duas histórias muito especiais, que é o Caim que matou o Abel. Então, tem aí um exame desse fenômeno, o que é isso. E depois nós temos a história do José, que foi vendido pelos seus irmãos. Os irmãos de José tinham um certo ciúmes por ele era o mais novo, então se tinha um ciúme que o irmão mais novo era o preferido do pai. Então, numa dada altura, andando, né, na quebrada, lá no deserto, os irmãos pegam ele e falam, vamos vender esse menino? Pegaram ele e jogaram num poço. Quiseram matar ele. Aí não deu muito certo, porque passavam uns comerciantes e eles, vamos vender ele para esses comerciantes? Vamos. Então tiraram de dentro do poço e venderam para os comerciantes. E depois esse José vai estabelecer, vai para o Egito. E esse mesmo José, nessa história, que tem múltiplas formas de ser interpretadas, que nós chamamos de hermenêutica, mas uma que eu aprecio é exatamente esta. Esse José então vai embora, é vendido, chega no Egito, e depois ele recepciona a sua própria família, que por um problema que tinha lá, teve que ir para o Egito em busca de melhores condições, e quando chega lá, esse filho que tinha sido vendido acaba recepcionando os seus próprios irmãos. Pegando esta literalidade da história, sem entrar em outras questões do texto bíblico, mas eu lembro então das duas histórias para lembrar que a dinâmica entre os irmãos são dinâmicas que às vezes podem ser muito perigosas. O Freud vai dizer alguma coisa como os irmãos agora teriam dúvida de quem que o pai gostaria mais. E pela inveja de que o pai gostaria mais de um, esses outros se fecham e perseguem aquele, porque tem raiva dele, porque eu, na verdade, queria ser eu o mais amado pelo pai e não o outro. E aí desenvolveria toda uma economia nessas relações. Na prática, o que a gente pode observar, para além de me referenciar aqui na teoria freudiana, é que, de fato, fica no ar qual dos irmãos irá assumir o papel daquele que foi, seja a mãe, seja o pai. E se no caso hipotético de um pai que exercia uma liderança muito forte, a grande questão é quem é que vai assumir este papel. E este pai ou esta mãe que exercia uma liderança muito forte no seio familiar, que de certa maneira atuava no sentido de castração, enquanto dominação desse núcleo familiar, a tendência vai ser ambígua. Daquele que assume esse lugar virá o saco de pancada dos outros. Os outros vão se vingar daquele pai que castrava, que mandou calar a boca, que pôs de castigo e etc. Esses filhos, esses irmãos, vão querer fazer um papel ambíguo. Primeiro, de que eles vão escolher o substituto, segundo a percepção de que o pai gostava mais daquele. Por isso que a gente vai achar que ele vai ser o substituto. Porque, na verdade, a gente encontra aí uma semelhança. E essa semelhança daquele escolhido, ele vai ter uma semelhança física, às vezes uma semelhança também não física, mas do ponto de vista cultural. E esses irmãos acabam fechando e dizendo, é esse.
Só que agora a coisa ficou fácil, porque se o pai exercia a liderança e ele tinha o poder físico e desde criança ele exerceu e, portanto, ele se instalou no nosso psiquismo como uma autoridade, este novo líder, ele goza de uma ambiguidade. Por um lado, ele tem semelhanças, então eu escolho ele como sendo substituto, mas por outro, ele não tem os poderes que aquele que reprimiu, que coibiu, que proibiu tinha. Então fica fácil eu atacá-lo. E esse ataque pode ser desde ordem física, como conta essas histórias arquetípicas do texto bíblico, a ataques físicos seriam os mais raros, mas ataques verbais. Esses ataques acontecem com muito mais frequência. Eu brinco que quando temos famílias grandes, as famílias dos meus pais foram famílias grandes, famílias antes dos anos 70 foram famílias de 10 pessoas. Isso existe ainda hoje. Quando eu dei aula em Tocantins em 2003, eu encontrei pessoas jovens com 6, 7 filhos já. Especificamente eu encontrei uma mãe de 26 anos com 6 filhos. Isso me deixou chocado. Então não é uma realidade do passado, muito distante, muito distante. Isso existe ainda hoje. Mas nessas famílias muito assim numerosas, é clássico, você tinha 2 núcleos de irmãos. Você tinha os mais velhos que ficavam por um canto e os mais novos por outro. Por uma questão etária, de idade, você tinha irmão com... O irmão já estava com 30 e os pais estavam tendo um filho ainda. Então eu sei que na minha família tem casos de maternidade de avó ser com 45 anos. Então você tem uma diferença de 30 anos facilmente entre a mais nova e a mais velha. 30, 35 anos. Então é um negócio que o sobrinho é mais velho do que as tias, os tios. Então nesse núcleo fica muito visível isto, de ficar um grupo todo do mais velho no canto e os mais novos por outros. E isso cria uma rivalidade que depois, no processo, por exemplo, de herança, é onde saem as coisas mais terríveis nessas divisões. Em núcleo familiar menor, com 3 irmãos, que foi já a minha geração, isso fica mais difícil de ser percebido, porque não dá para fazer grandes coros. Mas em geral tende-se 2 contra 1. Sempre o que é 3, por exemplo, dá 2 contra 1. E esse processo, portanto, ele está dentro do luto. Isso é a coisa mais importante que eu queria desenvolver. Ele está dentro do processo de luto. A vivência do luto desses que ficam tem todos os ingredientes da perda daquela figura fundamental e essa desorientação que gera depois, porque ele era o estruturador, aquele que, na verdade, o sentido da vida passava pelo vínculo com ele. Quando a gente arranca esse sentido de vida, o grande processo, portanto, é reconstruir para que direção eu vou agora estabelecer os meus vínculos e, portanto, estabelecer aquela tensão vinculativa. Esse processo, primeiramente, recai sobre um dos irmãos, como o próprio processo da narrativa bíblica faz referência, de formas variadas, mas depois o processo de superação do luto é a compreensão de que você passa a ser a referência, na verdade. E esse é um processo mais ou menos que se espera. No caso, você que já tem o seu núcleo familiar, enquanto pai, enquanto mãe, então você deixa de ser filho naquele vínculo e passa a assumir o papel de pai. E aí você cria novos vínculos de sentidos nessa nova perspectiva. Não sendo pai, não sendo mãe, é preciso construir esse novo sentido que não seja mais naquela figura central. Mas tudo isso é preciso perceber isso de modo consciente. E o processo terapêutico, mais uma vez, contribui significativamente nesse sentido. Se você não percebe, portanto, que agora você tem a demanda de construir o sentido da sua vida, digamos, meio que se despedindo daquele que foi importante por muito tempo, transmutando aquele vínculo que fazia sentido para você em outras coisas, dificilmente você faz uma transição agradável. Infelizmente, pode acontecer de você nunca conseguir largar o papel de filho e, portanto, você não conseguir ser pai e mãe.
Porque exatamente você não conseguiu transicionar o vínculo que tensiona o seu eu, o seu existir, dessa figura paterna para uma outra dimensão agora de você ser pai e de você ser mãe, que é fundamental. Se perder na projeção desse novo vínculo nos irmãos, naquele irmão eleito, eu diria que é o processo mais problemático. Porque efetivamente, apesar de haver essa demanda de querer saber que esse irmão era preferido do pai ou não, isso o freudismo, os estudos freudianos, digamos, estuda bastante, e como que isso é essa dinâmica de querer saber quem é o filho predileto do pai, isso em geral apenas produz um tipo de expectativas que não serão atendidas e que vai gerar frustração e que vai gerar perda de tempo e que vai gerar mais recalques, mais neuroses e não vai levar a lugar nenhum, para ser sincero. Perceber então que num primeiro momento a gente acaba fazendo isso de um modo espontâneo é importante. É muito importante para se construir o processo completo do luto daquele que funcionava como estruturador. E a ideia de cura, a ideia de um estar psíquico em paz consigo mesmo, passa por perceber esse processo, perceber que se expecta de um irmão um papel que não é dele, então se dá conta disto, e ao se dar conta disto, a tendência é que a gente pare de expectar, quer dizer, esperar que o irmão cumpra a função do pai. E entender que às vezes eu verbalmente tento ferir aquele irmão, tento cortar ele em carne viva. E o que é pior, eu tento obter dele um aplacamento da minha angústia. Eu tento procurar dele um alívio da minha angústia por ter perdido aquela figura central. E ele não pode me dar aquilo. Então eu não tenho que pedir para ele, conscientemente ou inconscientemente, algo do tipo. Na qualidade de irmão, é um outro estatuto de relação. Não é mais aquele estatuto hierárquico de pai para filho, de mãe para filho. A cura, o caminhar para um outro estado saudável, passa por ir reconhecendo essas coisas e, obviamente, estabelecendo outras perspectivas de vínculos, construindo outras práticas de cultivos pessoais. Então, nesse sentido, o exercício filosófico, o exercício terapêutico são exercícios. E como exercícios, a finalidade não é aplicar na veia e pronto, passou, eu não tenho mais angústia. Mas é um exercício que, como o nome diz, você se exercita, você revisita, e esse é o processo natural e normal de construção de um outro estado, no qual você não só vincula-se a outras dimensões que farão sentido para você, mas você se abre para ocupar um outro papel. Não mais, no caso desse vínculo hierárquico de pai e mãe com os filhos, mas você se abre para ser pai. É muito comum encontrar na clínica, na escola, na rua, na praça, pai e mãe que, por ter um vínculo muito forte de sentido de vida com esse pai e com essa mãe, não conseguem exercer o papel dele de mãe e de pai. E em alguns casos raros, até avós também, que atrapalham esse processo. Que entra no desespero de avó e acaba fazendo papel de mãe, retirando o papel de mãe da filha ou do filho, por exemplo. Então não respeitar papéis, entrar no papel do outro, entrar no domínio que é do outro, tudo isso fica muito forte quando a gente tem a morte. Enfim, é um pouco isso que eu tinha a dizer sobre o luto e este rearranjo do núcleo familiar após a morte de um que exercia a liderança fundamental nesse núcleo. Forte abraço.